No início de 1918, o mundo já estava exausto. A guerra, que deveria ter terminado em alguns meses, já durava 4 anos, devastando nações inteiras e deixando milhões de mortos. As potências centrais, lideradas pelo Império Alemão e o Império Austro-Húngaro, estavam em desvantagem, sofrendo com escassez de recursos e um bloqueio naval que sufocava suas economias. Mesmo assim, havia uma esperança entre os líderes militares alemães. Eles acreditavam que, com uma grande ofensiva rápida e bem planejada, ainda poderiam virar o jogo e garantir a vitória. Essa crença desesperada seria o motor da ofensiva de primavera. Hoje, vamos conhecer a verdadeira história dessa ofensiva, por trás do filme Nada de Novo no Front. Eu sou o narrador e aqui a história é contada sem máscaras, sem cortes e sem rodeios. Você está no História Sem Filtro. Em 1918, a Primeira Guerra Mundial se encontrava em um ponto decisivo. As potências centrais estavam em uma situação cada vez mais desesperadora. Ao longo dos anos, a guerra se arrastava em um impasse sangrento, com a França e o Reino Unido, e mais recentemente os Estados Unidos se unindo contra o Império Alemão e seus aliados. Mas, no início de 1918, a Alemanha viu uma oportunidade rara surgir. Após anos de combates desgastantes nas frentes ocidentais e oriental, um vento de mudança sopra para as potências centrais. A Revolução Russa de 1917 e o subsequente colapso do Império Russo deram à Alemanha uma vantagem estratégica inesperada. Em março de 1918, a Rússia assinou o Tratado de Brest-Litovsk, que pôs fim à sua participação na guerra e retirou de vez o exército imperial russo do conflito. Com isso, a Alemanha conseguiu redirecionar forças massivas antes alocadas para o leste para a frente ocidental, onde os aliados estavam cada vez mais fortalecidos. Esse novo cenário geopolítico gerou um sentimento de urgência dentro do comando militar alemão. Erich Ludendorff, o principal comandante militar da Alemanha durante a guerra e chefe do Estado-Maior alemão, seria a figura-chave por trás de um plano ambicioso que surgiria. Ludendorff não era apenas um oficial do alto escalão, ele era um estrategista ambicioso, que acreditava que a única forma de vitória para a Alemanha seria uma última grande ofensiva. Junto com o marechal de campo do Império Alemão, Paul von Hindenburg, Ludendorff foi responsável por elaborar e implementar táticas que poderiam mudar o rumo da guerra. O comando alemão sabia que o tempo estava contra eles. Os Estados Unidos estavam começando a enviar suas tropas para o campo de batalha e, com a entrada em massa de reforços americanos, as potências centrais poderiam perder qualquer chance de vitória. A última carta que a Alemanha tinha para jogar era uma ofensiva decisiva, que precisaria ser rápida e brutal. Esse momento de urgência levou Ludendorff a planejar uma operação em grande escala, que começaria em março de 1918. A sua expectativa era de que uma série de ataques rápidos e esmagadores quebrariam a linha aliada e forçariam os inimigos a pedir paz antes que o reforço americano chegasse em sua totalidade. Essa ofensiva foi dividida em 4 grandes ataques, cada um focado em uma área estratégica diferente da linha de frente. A Operação Michael, iniciada em 21 de março de 1918, foi a principal ofensiva. O objetivo era romper as linhas britânicas entre Sanquin e Arras e avançar em direção ao Canal da Mancha, com a intenção de isolar as forças britânicas na região. A ofensiva foi uma das mais ambiciosas da história da guerra, com a Alemanha buscando um golpe rápido e devastador. A Operação Georgette, que se seguiu em abril de 1918, tinha como alvo a região de Flandres, visando enfraquecer as forças britânicas ainda mais. Em seguida, a Operação Brooklyn York, lançada em maio de 1918, procurou explorar as brechas criadas pelas ofensivas anteriores, atacando em outras áreas do fronte. A última das grandes ofensivas de primavera foi a Operação Genissal, que ocorreu em junho de 1918. Essa era a tentativa de avançar mais para o interior da França, pressionando ainda mais as forças aliadas. E assim, com todas as cartas na mesa, Ludendorff deu um sinal verde para o lançamento da ofensiva de primavera. Mas o que ele preparou para enfrentar os aliados foi mais do que uma simples ofensiva militar. Seria uma luta pela sobrevivência do Império Alemão. Apenas uma promessa foi feita: os soldados alemães marchariam em Paris antes do Natal. E o Império Alemão sairia vencedor. O silêncio da madrugada de 21 de março de 1918 foi quebrado por uma explosão ensurdecedora. De repente, as linhas tranquilas e, de certa forma, desgastadas pelas intermináveis semanas de guerra, explodiram em uma carnificina sem precedentes. Em uma linha de frente, que se estendia por 50 km entre St. Quentin e o Canal de St. Quentin, o choque da Operação Michael tornava-se real e devastador. O primeiro som que os britânicos ouviram foi o rugido da artilharia alemã. Dezenas de milhares de canhões, em um esforço monumental de coordenação, abriram fogo simultaneamente. O barulho foi tão imenso que parecia que o próprio solo estava tremendo.
como se a terra estivesse se despedaçando. No instante que as primeiras barragens de artilharia começaram a cair sobre as linhas aliadas, o caos tomou conta. As explosões criaram crateras gigantescas, destruíram trincheiras e principalmente desorientaram o inimigo. Nos campos da França, colunas de fumaça criavam um pano de fundo apocalíptico, enquanto as explosões de granadas cortavam a paisagem. Os soldados britânicos, que estavam acostumados ao som constante da guerra, agora se viam imersos em um inferno de fogo cruzado. A terra, sob seus pés, parecia que se transformava em uma armadilha mortal. A poeira tomava conta do ar e a visibilidade era quase inexistente. Não havia para onde correr. Por trás dessa cortina de destruição, as divisões de assalto alemãs, as chamadas Stormtroopers, começavam a avançar. Camufladas em uniformes escuros e com movimentos rápidos, essas unidades de elite, treinadas para infiltração, saíram das trincheiras de forma quase silenciosa. Seus passos quase não eram escutados. Com o fúnebre som das explosões ao fundo, eles se moviam como sombras, aproveitando as lacunas abertas pela artilharia. Essas unidades eram compostas por cerca de 10.000 a 12.000 homens, com equipamentos especializados, como granadas de mão e metralhadoras leves. Estavam ali para mais do que lutar. Estavam ali para desestabilizar o inimigo e causar terror e pânico. Mais de 72 divisões alemãs, de pelo menos 950.000 homens, avançaram em massa após o avanço dos Stormtroopers. Mas a guerra, como sempre, não era apenas um jogo de força bruta. O terreno começou a cobrar seu preço. A terra lamacenta e irregular das planícies francesas, com seus campos alagados e vales traiçoeiros, forçou as forças alemãs a desacelerarem, apesar de seu poderio. E foi aí que começaram a surgir as primeiras rachaduras no plano de Ludendorff. A falta de reservas e a extensão das linhas de comunicação rapidamente tornaram-se problemas críticos. As redes de suprimentos começaram a falhar e o ataque, que até então parecia irresistível, começou a perder sua força. O avanço se arrastava e os homens, apesar de bem treinados, começaram a mostrar sinais de exaustão. As defesas britânicas começaram a se reagrupar em pontos chaves. A cidade de Armins, um dos focos estratégicos do conflito, se tornou uma linha de defesa essencial. Sob o comando do general britânico Douglas Haig, os britânicos começaram a manter sua posição com uma resistência feroz, utilizando o terreno a seu favor. Enquanto as forças alemãs se esticavam, sem conseguir sustentar o ritmo do avanço, os aliados começaram a se reorganizar. As reservas britânicas, que haviam sido cuidadosamente escondidas até aquele momento, começaram a ser lançados para o confronto, e aos poucos, os alemães começaram a perceber que estavam sendo forçados a lutar em um campo mais igual. A pressão estava aumentando dos dois lados, mas o tempo se tornou inimigo dos alemães. O ritmo frenético da ofensiva foi reduzido pela dificuldade de manter a linha de comunicação com os campos de batalha mais distantes, e a logística começou a ruir. A falta de combustível, de munições e até de alimentos fez com que as tropas alemãs começassem a sofrer uma diminuição do poder de combate. Cada metro conquistado, cada cidade tomada, agora tinha um preço para os alemães, e esse preço eles não podiam mais pagar. Enquanto isso acontecia, os britânicos estavam se reorganizando e encontrando novas maneiras de resistir. Na frente de Armins, as forças britânicas, agora mais bem posicionadas, resistiram ferozmente aos ataques iniciais. Divisões frescas chegaram em momentos críticos, e as tropas começaram a contestar a supremacia alemã com um ímpeto renovado. Cada avanço alemão se tornava uma luta brutal, com várias frentes simultâneas que exigiam mais atenção do que o comando alemão poderia dar. À medida que os dias passavam, o desgaste sobre as forças alemãs aumentava. Ludendorff, que inicialmente acreditava que poderia esmagar os aliados com força da surpresa, começou a ver sua ofensiva escorregar de suas mãos. A falta de reservas, somada à resistência mais forte do que esperado, fez com que o avanço se tornasse cada vez mais difícil e dispendioso. A batalha pela cidade de Villers-Bretonneux, que seria uma chave para a Alemanha quebrar as defesas aliadas e continuar sua marcha em direção a Armins, acabou em um impasse devastador. A resistência australiana aliada foi implacável, e os alemães não conseguiram ultrapassar o obstáculo. Para o dia 5 de abril de 1918, a ofensiva havia perdido sua força inicial. A pressão alemã havia diminuído, e os aliados começaram a reagir com mais confiança. As linhas de defesa foram restabelecidas. Com isso, a Operação Michael foi oficialmente encerrada, e uma derrota vergonhosa havia sido estabelecida. A derrota de Ludendorff em seus primeiros avanços não significava o fim de suas intenções de vitória. Ao contrário, eles estavam determinados a continuar o ataque, mas com um foco renovado, e dessa vez em outra direção. A Operação Georgette, a segunda grande ofensiva da primavera de 1918, deveria agora ser colocada em prática. 7 de abril, o terreno se prepara para o impacto. O bombardeio alemão começa com força total. De repente, o som dos canhões preenche o ar, enquanto as tropas do 6º Exército, sob o comando do general de infantaria Ferdinand von Quast, avançam impetuosamente.
No lado britânico, o primeiro exército, já desgastado e com muitas formações ausaridas, tenta resistir. Entre eles, soldados portugueses, que mal conseguem segurar a linha, sendo empurrados para trás em uma retirada desesperada. As divisões britânicas tentam conter a ofensiva, mas os alemães avançam rapidamente, atingindo a cidade de Styles. Em apenas 2 dias, as tropas de Ludendorff rompem a linha aliada por mais de 15 quilômetros, mas à medida que o avanço se torna mais intenso, o foco começa a se perder. Mesmo assim, a esperança do exército alemão ainda não se esvai. A guerra está longe de terminar. Na madrugada de 10 de abril, o 4º Exército Alemão, sob o comando do general Friedrich Sixt von Arnim, avançava para o norte de Armentières. Eles atingem uma linha britânica que, já debilitada, mal pôde se manter. O 2º Exército Britânico, em dificuldades para reagrupar suas forças, vê-se forçado a recuar. Mas o comando aliado não se deixa abater. Na Batalha de Hazebrouck, em 2 de abril, os britânicos finalmente encontram resistência. A primeira divisão australiana, recém-deslocada, forma uma linha defensiva em um esforço desesperado para manter as forças alemãs afastadas. No entanto, os ataques continuam. Cada terreno tomado pelos alemães é um passo mais perto do objetivo final, a captura de Hazebrouck e a retirada das forças britânicas. Mas a resistência britânica não cede facilmente. Em 13 de abril, o general Haig emite a famosa ordem de costas contra a parede, deixando claro que as forças aliadas deveriam resistir a qualquer custo. À medida que o flanco sul do 2º Exército Britânico se retira, o comando faz movimentos táticos para evitar um colapso total. Ele sabe que a batalha está longe de ser vencida e ainda há esperança. O que se segue é uma luta de desgaste. Os britânicos lutam para manter a linha, enquanto as forças alemãs tentam com todas as suas forças pressionar ainda mais. No entanto, o desgaste começa a pesar nas forças alemãs. As baixas são elevadas, especialmente entre os temidos Stormtroopers. À medida que os reforços franceses começam a chegar, os alemães percebem que seus planos podem estar prestes a desmoronar. E é exatamente o que acontece. Entre 23 e 25 de abril, o novo comandante supremo das forças aliadas, Ferdinand Foch, envia tropas francesas para reforçar as defesas em Flandres. O terreno da batalha começa a mudar de mãos, à medida que as forças de Foch entram na batalha. E, de repente, a ofensiva alemã, que parecia quase vitoriosa, começa a desacelerar. Entre 17 e 19 de abril, o 4º Exército Alemão tenta conquistar o posto estratégico de Kemmerberg. No entanto, a resistência britânica, agora reforçada por soldados franceses, impede o avanço alemão. Por mais que o exército de Ludendorff se esforce, a vitória desejada não é alcançada. O que se segue é um retrocesso para as forças alemãs, que começam a perceber que a luta pode estar se tornando insustentável. A ofensiva Jorget entra em seu estágio final. Em 29 de abril, o alto comando alemão reconhece a falha em atingir seus objetivos. A ofensiva é cancelada, a linha de frente permanece sólida e as forças britânicas, agora reforçadas, conseguem se manter firmes. Os sonhos de uma vitória rápida e decisiva estavam cada vez mais distantes. Com o tempo contra si, Ludendorff tenta uma última cartada. No palco de uma guerra que já parecia ter uma sentença definida, surgiram as últimas 2 operações cruciais, que se tornaram símbolos do último fôlego alemão. A Operação Blukenjorg e a Operação Garnison. Em 27 de maio, os alemães lançaram o que parecia ser sua última chance, uma ofensiva massiva, no coração da frente ocidental. Batizada de Operação Blukenjorg, o objetivo era claro: quebrar as linhas aliadas, alcançar Paris e forçar uma rendição. O plano era ousado. Com mais de 500 mil homens e uma poderosa força de artilharia, o exército imperial alemão começou a ofensiva. Avançaram rapidamente, empurrando as defesas aliadas para trás, mas logo, o que parecia ser um avanço imbatível começou a enfrentar grandes dificuldades. As linhas de abastecimento se esticaram, a pressão dos aliados começou a ser sentida, e a resistência francesa, apesar de desgastada, resistia com tudo o que tinha. À medida que as tropas alemãs se aproximavam das defesas de Paris, Ludendorff percebeu que o ritmo da ofensiva começava a desacelerar. A linha de frente se estendia demais, a falta de reforços e a resistência feroz dos aliados começaram a dar sinais de que a vitória estava cada vez mais distante. O general Philippe Pétain, comandante das forças francesas de defesa, já havia se provado como um pesadelo para os alemães em Verdun. E aqui não seria diferente. Com suas táticas de defesa em profundidade, o avanço alemão estagnou e rapidamente começaram a perder suas posições, com contra-ataques massivos dos franceses. Foi então que, em um movimento desesperado, Ludendorff lançou a Operação Garnison, a última tentativa de virar o jogo. A ideia era usar a força remanescente para atacar com tudo, tentando explorar qualquer brecha nas linhas aliadas e criar um colapso completo, mas a reação dos aliados foi implacável. Os soldados alemães estavam exaustos e o cerco de resistência das forças aliadas tornou-se cada vez mais difícil de sustentar.
a Operação Garnensal falhou em alcançar seu objetivo, e assim, as últimas forças alemãs se viram sem opções. Era o fim da ofensiva de primavera e o fim do sonho alemão de virar a guerra. Ich bin Soldat, doch bin ich es nicht gerne. Als ich es war, hat man mich nicht. A ofensiva de primavera foi um marco devastador na Primeira Guerra Mundial, não só pela estratégia ousada, mas também pelas perdas humanas imensuráveis. Durante a ofensiva, estima-se que o número total de baixas tenha alcançado aproximadamente 863 mil soldados, incluindo mortos, feridos, capturados ou desaparecidos. Esses soldados lutaram não mais por um império ou por uma causa, mas pela pura sobrevivência. No meio de um conflito que não conhecia limites para o sofrimento, quando os últimos tiros cessaram e a poeira baixou, só restou uma Europa dilacerada, com milhões de vidas despedaçadas, tanto no corpo quanto na alma. Os sobreviventes, movidos pelo horror, carregavam consigo não apenas os ferimentos físicos, mas as marcas de uma guerra que os transformou para sempre. Eles eram o reflexo de um mundo que, em sua tentativa de vitória, a qualquer custo, ignorava o valor da vida humana. A tentativa de Ludendorff e seus generais de salvar a Alemanha falhou. O Império não seria salvo. E o que restou foi a memória dessa ofensiva desesperada, que simbolizou a carnificina sem sentido da Primeira Guerra Mundial. Um conflito que simbolizava o fim de todas as guerras. Mas ao final, apenas foi um motivo para começar mais uma. Se você gostou da história de hoje, curta e se inscreva para não perder nenhuma história. Compartilhe e diga aqui nos comentários qual batalha ou acontecimento histórico você gostaria de ver aqui no canal. Eu sou o narrador e esse foi o História Sem Filtro. Até o próximo episódio. Freiheit will ich